Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Antes de tecer o nosso discurso, eu queria registrar aqui a presença dos profissionais, aliás, quase profissionais de administração da Faculdade de Goiânia, os quais prestigiam e marcam presença na nossa sessão de hoje nesta casa. Sejam sempre bem-vindos. Senhor presidente, o que me traz da tribuna desta casa no dia de hoje é uma reportagem que foi mostrada no último domingo, inclusive em redes sociais, no WhatsApp, fui marcado em diversas delas, que o Fantástico mostrou em relação ao descaso do SAMU, ao descaso do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que a gente sabe e que foi mostrado no último domingo. Não tive a oportunidade de assistir, mas hoje entrei novamente e vi com mais detalhes, anotei, fiz algumas anotações e aqui a gente vai tecer alguns comentários. Quando comecei a analisar aquela reportagem, comecei a fazer um paralelo e analisando a experiência que eu vivenciei quando profissional de SAMU aqui nessa cidade e como profissional SAMU agora também em outros municípios do quais presto assistência. Comecei a analisar e ver a reportagem, durava, se eu não me engano, 15 minutos a reportagem. E algumas pessoas dos quais também viram a reportagem disseram para mim: puxa vida, Bruno, o pessoal bateu forte no governo federal, visto que o SAMU é um projeto do governo federal. Eu até concordo em parte diante desse processo. E é importante que a gente discuta esse tema aqui para que todos os nobres da casa, inclusive o público presente, comecem a tomar conhecimento de como é traçado todo esse processo de implantação desse serviço e como ele é feito. O SAMU, na verdade, é um serviço tripartite, onde existem 3 esferas do governo, estadual, federal e municipal, onde a maior contrapartida que existe da implantação do serviço vem do governo federal. Cerca de 50% da verba é bancada pelo órgão federal e 25% repartido para estadual e municipal. Inclusive foi a implantação do nosso senador, atual ex-senador, Humberto Costa. Enfim, quando a gente começou a traçar essa discussão, muita gente dizia: arrebentou o governo federal, coisa desse tipo, está um descaso. Aí eu comecei a analisar a reportagem e vi: espera aí, reportagem gira em torno de quê? De maca retida em hospital público. Tranquilo. A grande maioria das macas que ficam retidas nos hospitais públicos são do governo estadual. São de municípios, são de hospitais municipais. O que é que tem a ver o governo federal com essa questão de maca retida e do serviço não estar andando da forma que deveria? Aí vai aqui minha opinião e minha sugestão em relação à reportagem. Do que é que adianta a gente criar hospitais, como o Hospital Miguel Arraes, como Pelópolis, como os outros hospitais que vêm sendo implantados, como exemplo aqui do nosso estado, Pernambuco, se não funciona? Quem aqui nunca ouviu ou foi vítima de descaso de Hospital Belarmino Correia, de Hospital Miguel Arraes? Semana passada eu recebi uma ligação de uma colega e disse assim: Bruno, pelo amor de Deus, me ajuda, porque minha mãe torceu o tornozelo, quando bateu o raio-x viu que tinha uma microfratura lá e ela precisa ser operada. Faz 15 dias que ela está no Hospital Miguel Arraes, num leito do qual encontra-se em pleno corredor do hospital. Aí eu olhei assim e disse, para mim mesmo eu fiz a mesma pergunta, eu disse: Hospital Miguel Arraes é um hospital de referência para pacientes de trauma, seja ele fratura de tornozelo, TCE, trauma contuso, trauma, enfim, torácico, pulmonar, enfim, raque medular. Se a gente tem um hospital de referência onde uma senhora que deveria ter o mínimo de prioridade no atendimento e passa
15 dias no leito do hospital, esperando a cirurgia, do qual, relativamente simples em relação às demais, que é uma cirurgia no tornozelo, eu não sei aonde a nossa saúde vai e até onde a gente vai alcançar descasos relacionados a isso. Aí durante a reportagem, voltando, diversos profissionais de SAMU diziam, a gente vai deixar a maca aqui, está esperando 3, 4, 5, 6 horas. Aí me fez relembrar alguns episódios que eu passei aqui no hospital, quando trabalhei aí no SAMU, e eu faço questão de dizer o nome desse profissional, não sei nem se ele está trabalhando aí. É um cirurgião chamado Francisco Odílio. E quando eu levei o paciente, a gente chegou na rampa do hospital antes da reforma, bem antes da reforma, que nunca termina, né? Ele chegou para minha pessoa, eu e ele dentro do quarto, ele disse assim, desculpa a expressão que eu vou usar, mas foi a que ele usou. Para que tu traz essas misérias para cá? Eu olhei para a cara dele e disse assim, para minha casa é que eu não vou levar. Porque eu acho que aqui ainda é um hospital, eu acho que você é o cirurgião que está de plantão, e eu acredito que você estava recebendo para isso, para poder atender o colega que está acidentado ali. Eu tenho certeza que você não diria isso se eu trouxesse a sua mãe para cá. Inclusive, ficou com raiva de mim, ficou sem falar comigo, problema dele. Associado a esse tema de descaso em relação à falta de macas, que é o SAMU, que foi publicado na reportagem do Fantástico, eu acompanho, na mesma linha de raciocínio, a desvalorização que a gente vê em relação ao profissional de enfermagem, que cada dia que passa vai se tornando pior. Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública ligada ao tema justamente a desvalorização do profissional de enfermagem, principalmente a nível estadual. E na discussão eu tracei diversas questões, dizendo que era uma questão muito política, que vinha travando isso aí. E a gente levantou a questão da desvalorização, porque uma profissão onde não tem piso salarial, onde não tem teto salarial, onde não tem direitos adquiridos de forma onde outras a gente enxerga que tem. Na mesma semana, após a audiência pública, realizada no plenário da Assembleia, onde eu tive a oportunidade de discutir esse tema lá, diversos deputados que estavam presentes, não vou citar nome aqui, mas posso ter certeza de uma coisa, eles só queriam encher linguiça, porque passamos diversas horas no plenário da Assembleia, discutindo diversos temas, em seguida o governo do Estado vem, promove um concurso público, e tem como piso salarial do profissional de enfermagem, um salário mínimo. O profissional de enfermagem, eu vou falar do técnico, que abrange uma classe de maior número de profissionais, ele passa 2 anos no curso técnico, é submetido a diversas avaliações, e é feito um processo de avaliação para que ele se torne um profissional. Sou professor de escola e também capacito diversos outros profissionais ligados a outros cursos. E eu começo a ver e a enxergar e analisar na seguinte questão. A gente está lidando com profissionais dos quais vão cuidar daquilo que, pelo menos, imagino eu, que é a coisa que a gente tem mais de valiosa, que é a própria vida. Se a gente não tem um respeito com aquilo que a gente tem de mais valioso, que é justamente valorizar pessoas que dedicam, e é o único profissional, eu vou dizer aqui a vocês, que dedica 24 horas de exclusividade, de assistência, de prestar o bem ao paciente, ao profissional de saúde, chamado enfermeiro, chamado técnico de enfermagem. E eu escuto diversos episódios também relacionados a isso, na seguinte questão. O profissional de saúde hoje, principalmente o enfermeiro, é tido como uma mercadoria. Ele, antes de ser contratado, ele é analisado. Quantos votos essa pessoa tem, aonde ele mora, e que retorno ele pode me dar ali dentro daquele hospital, politicamente falando. Não é analisado em momento nenhum a questão de análise curricular. Aí é onde vem minha revolta. Você ser tratado por pessoas que o único critério que é adotado
para poder avaliar esse profissional é o político. É você olhar a pessoa e dizer qual é o retorno de voto que aquele colega pode me dar, deixa eu ver se ele é importante para mim. Eu hoje estou como vereador, mas se um dia eu apresentasse meu currículo, do qual, durante minha vida profissional, eu me dediquei bastante para poder me especializar e me capacitar cada vez mais, eu estaria redondamente enganado se eu achasse que eu estivesse com o meu emprego garantido pela questão da minha análise curricular. Isso não existe. Para a saúde, em um hospital público, análise curricular, isso é balela. Isso é conversa para boi dormir. A pessoa pode ser pós-graduado no que for. A pessoa pode ter experiência no que for. A pessoa pode ter o curso que for. Mas se politicamente você não for interessante para o diretor do hospital, para um político que está apadrinhado, que tem aquele órgão atrelado à sua pessoa, você não serve para o serviço. Mas a gente está lidando com vida. A gente está lidando com aquele bem que a gente tem de maior valor, que é a vida. Mas não importa, não. Não interessa. Paga um salário mínimo, porque tem vários. Dá uma carga horária de 24 por 24. Problema dele. Eu quero que ele me reverta voto. Eu quero que ele trabalhe politicamente para mim. Porque saúde, como é traçada aqui nesta casa por diversos vereadores, inclusive por mim, a questão do assistencialismo ligado à saúde, ele é muito forte. Ele nos dá um retorno de voto muito bom. E às vezes até me perguntado, puxa vida, Bruno, por que tu não trabalha somente focado na obrigação do vereador, que é realizar projetos de lei, reivindicação, fiscalizar o Poder Executivo? Queria muito me restringir somente ao que é de competência do vereador. Mas infelizmente a gente tem uma saúde sucateada. A gente tem hospitais estaduais e alguns federais e municipais também, que faz vergonha. Só sabe o que eu estou dizendo aqui quem já passou por um processo desse ou quem participou diretamente acompanhando algum paciente num leito de hospital e precisou ficar dias para ter um ente querido cirurgiado, para ter um ente querido bem atendido. E às vezes o pessoal diz assim para mim, puxa vida, Bruno, esse hospital é tão bom, o povo me atendeu tão bem, é obrigação. Ele está recebendo para isso. Ele foi capacitado para isso. Mas infelizmente, ele é muito mal remunerado por conta do descaso político que acontece. Aqui no nosso estado, principalmente, ligado a elefantes brancos que foram levantados aí, achando que ia resolver tudo. Vamos construir 3 hospitais, vamos acabar com a deficiência de saúde. Em quê? O Hospital Belarmino Corrêa não precisa levantar outros hospitais, não. Precisa fazer esse aí funcionar. Precisa colocar uma equipe de prontidão todos os dias para quê? Um colega, quando precisar de um neurocirurgião, ele está aí. Um colega, quando precisar de um neuropediatra, ele está aí. O colega, quando precisar de um pediatra, de um traumatologista, de um ortopedista, seja ele qual for, ele esteja aí. Afinal de contas, eu acho que a gente paga imposto. E não é pouco, não. Enfim, senhor presidente, queria registrar aqui justamente a minha revolta em relação ao descaso que vem sendo realizado nos hospitais públicos, em especial aos hospitais da rede estadual. Essas marcas ficam retidas. Estou aqui defendendo o governo federal, não. Mas marca fica retida é porque o hospital não funciona. É porque o hospital é classificado como um elefante branco que chega em processo político, começa a realizar reformas para tentar enganar o povo mais uma vez. Mas se depender desse vereador aqui, já disse e repito, o povo vai ficar bem informado em relação ao que vem acontecendo, não só aqui em Goiânia, mas principalmente na saúde do nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente.